Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui trazer uma palavra abençoada para você. É rápida, é dinâmica e prática. Eu vou começar aqui com o tema da pregação. Se chama perseverança no propósito. Então, perseverança no propósito significa, eu tenho aqui a capacidade de você se manter firme, constante e dedicado num objetivo de vida. É isso que significa você ser perseverante. Mesmo em dias de dificuldade, você vai permanecer perseverante. Então, para me contextualizar, tem a história da mulher do fluxo de sangue. O texto é mais ou menos grande, né? É um texto maravilhoso, mas eu vou ler aqui um pouquinho, rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Aqui, Marcos capítulo 5, versículo 24. Bom, vou ler aqui. Versículo 24. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-o ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher, que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que havia saído poder. Por isso virou para a multidão e perguntou: quem me toca? Seus discípulos. Veja, a multidão toda te aperta, todos os lados. Como o Senhor faz uma pergunta dessa? Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que havia acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Amados irmãos, quantos de nós estamos precisando de uma palavra dessa, que o nosso sofrimento acabou? Porque cada ser humano, de maneira individual, ele tem algum problema, algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma circunstância. Então eu quero entender e aprender um pouco o que essa mulher pode nos ensinar com esse rápido momento de palavra. Primeiro, aquela mulher, aquele fluxo de sangue, que é uma doença de mulher, o fluxo deixava a pessoa fraca, fragilizada, tinha dores crônicas e também ela tinha anemia, uma fraqueza com anemia. Primeiro tópico é esse. Segundo tópico, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ou seja, ela estava lisa, né? Não tinha dinheiro, era pobre. Gastou todo o seu dinheiro para obter a cura, para poder tratar essa doença, essa enfermidade. Também não obteve êxito, né? Gastou todo o seu dinheiro. E terceiro problema, ela era uma pessoa considerada impura. Impura, isso aqui é uma das coisas mais sofridas que ela enfrentou, porque uma pessoa impura, ela não podia conviver nem com seu pai e com a sua mãe. Ela teve que ser expulsa de casa e morar sozinha, longe de pai, de mãe, de irmão, de primo, de parente, porque uma pessoa impura, tocando numa pessoa pura, ela tornava a pura impura também. Então, de acordo com a lei de Moisés, ela teria que estar isolada. Então, aquela mulher não tinha apenas uma enfermidade, ela tinha 4 enfermidades. Eu vou explicar. A primeira era a enfermidade física, o sangramento. A segunda é a enfermidade na mente, uma mente doente, uma mente sem fé, uma mente sofrida, uma mente que ouviu de vários médicos: não tem jeito, não dá certo, não tem cura, você vai morrer assim, você vai viver o resto de sua vida com esse problema. Terceira enfermidade que ela tinha
era emocional. Ela tinha enfermidade emocional pelo seu isolamento. Ela tinha que ficar longe de todo mundo. Ela tinha que ficar nas suas ansiedades sozinha, deprimida, uma enfermidade emocional. E ela tinha também, por último, uma enfermidade espiritual, porque esse isolamento que ela tinha impedia ela de ir para a igreja, impedia ela de cultuar, de orar, de buscar o Senhor no templo. Então aquela mulher, na época, ela passava por esses problemas, mas aí ela ouviu falar de Jesus. Você imagina, ela estava lá e alguém chegou falando: rapaz, tem um nazareno ali que ele curou um cego, que ele curou um paralítico, que o mar obedece ele acalma o mar, a tempestade. Aquele nazareno, ele tem poder. Se você tiver um encontro com ele, você vai ser curado. O que é um fluxo de sangue comparado a um cego de nascença, a um paralítico? Então naquele momento aquela mulher despertou em fé. Aquela mulher começou a cuidar primeiro da sua mente. Rapaz, eu ouvi a vida inteira dos médicos que não tinha mais jeito para mim, mas tenho aqui uma esperança, uma oportunidade. Ele vai vir aqui tal dia e eu vou chegar lá mais cedo e vou ter um encontro com ele. Naquele momento ela se animou e se alegrou e pensou: só vou tocar nele que eu vou ser curado. Por isso que é importante a gente testemunhar, porque quando a gente testemunha, o nosso testemunho alcança alguma pessoa. Talvez você tenha superado um problema que alguém vai precisar do seu testemunho. Então, fale o seu testemunho, que pode aparecer alguém que venha ser impactado com esse testemunho e ser curado também, e animar e começar a ter fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Jesus, ele era a própria palavra, ele era o verbo encarnado em pessoa. Então, a fé vem naquele momento. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem fé. Quando a gente lê a Bíblia a respeito de Jesus, a gente tem fé. Quanto mais você escutar Jesus, mais fé você vai ter. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10:17. A sua fé, depois de 12 anos, a mulher do fluxo do sangue, depois de 12 anos, ela começou a novamente ter fé. Você imagina, às vezes nós temos um problema durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, e já acredito que não vai mais dar nunca certo na vida, vai ser a vida inteira daquele jeito. Mas depois de 12 anos, a fé despertou naquela mulher. Ela deixou de acreditar em tudo que tinha ouvido dos médicos e ela criou coragem de enfrentar a multidão. Esse enfrentar a multidão é muito sério, porque ela era impura. Se alguém lá percebesse que ela estava encostando neles, a pessoa ia se chatear e ela poderia até ter um risco de vida. Mas ela estava com tanta fé que ia dar tudo certo, que tudo ia cooperar para o bem, que ela decidiu acreditar no que ela sentia e foi atrás do seu sonho, seu objetivo. Foi atrás de receber o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Ela só pensava uma coisa: se eu tocar, vou ser curada. Ela não pensava em mais nada. Eu não preciso que Jesus fale comigo, só quero tocar e vai sair poder dele para mim. Ela só pensou nisso. Ela ficou determinada, perseverante, ficou destemida, e foi ali uma mulher sem força. Ela era fraca, ela tinha anemia, ela tinha dores crônicas, ela tinha debilidades, né? Não tinha condição de ir lá, porque você imagina, onde Jesus passava, era muita gente perto dele. Nos dias de hoje, você vê uma celebridade no meio da rua, você não consegue chegar perto. Então vamos colocar o período de Jesus. Jesus era... Todo mundo queria conhecer Jesus, era a sensação do momento. Não tinha Instagram, não tinha nada, mas a fama dele se espalhou por todo o local onde ele andava perto.
E até hoje, nos quatro cantos do mundo, falam-se a respeito de Jesus. Não existe outro, nunca vai existir. E nunca existiu ninguém semelhante a Jesus Cristo. E nós temos o privilégio de ter Ele morando aqui no nosso coração. Então, voltando para a mulher, ela se dedicou. A determinação é o combustível na hora difícil, porque tudo que a gente decide fazer, a gente começa bem, mas a gente esquece de se preparar para um momento difícil. Vai ter o dia mau, vai ter o dia difícil, vai ter o dia de dificuldade, vai ter o dia de decepção, e é nesses dias que nós temos que estar determinados a não tirar a mão do arado, a permanecer. Pode ser o que for, pode bater, pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir gigante, pode vir leão, pode vir demônios, mas eu já estou decidido, não vou tirar a mão do arado, eu vou fechar o olho, segurar na mão do Senhor e vou seguir com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31 fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, se você esperar no Senhor, por mais que tenha sido difícil o dia, quando você chegar e se ajoelhar, Deus vai renovar, porque você está esperando no Senhor. Esperar no Senhor não está totalmente ligado somente a ir para a igreja. Deus, eu estou aqui, estou te esperando. Não. Isso também é muito importante. Você está na igreja, mas conectado com Ele. Mas no nosso dia a dia, no nosso levantar, você simplesmente se lembrar dele. Deus, eu estou aqui, muito obrigado. Isso já alegra a Deus, já mantém uma conexão com Ele. Você está indo para o trabalho, você já continua falando com Ele. Isso vai alegrando Ele na hora do almoço. Você tira um tempinho para meditar alguma coisa, você pode botar um louvor e você vai terminar o seu dia todo mantendo contato, relacionamento com o Espírito Santo. Eu costumo orar mais à noite. O meu tempo que eu encontro Deus de maneira do secreto é mais à noite. Eu fico no quarto no secreto, ali tendo intimidade com Ele. É mais à noite. E na noite, toda noite Ele vem e me renova. Do mesmo jeito que eu acabei de ler em Isaías. Renovarão as minhas forças, as asas de águia. A gente corre, não se cansa, se renova. As pessoas nem entendem. Rapaz, esse cara tá com tanto problema. Mas que força é essa? Não é a força da gente, é a força do Senhor. A gente tem que entender que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama. E tudo que Ele prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Essa mulher, ela foi estratégica. Do mesmo jeito que Ana. Também Ana ficou buscando direto. São duas mulheres que a gente tem muito a aprender. Ficou buscando. E a lição que eu tiro disso aqui para nós é que a oportunidade só vem uma vez na nossa vida. Se você perder a oportunidade, nunca mais vai chegar aquela oportunidade. Se a mulher deixa Jesus passar e perder o horário, tudo, ela não iria mais ter aquela mesma oportunidade. Ela iria passar o resto de sua vida com a enfermidade, com o sangramento, com seu psicológico abalado, com a sua alma dolorida, sofrida. Mas não, ela sabia que a oportunidade é como um cavalo que passa galopando. Se você não der o seu melhor para pegar aquele cavalo e montar nele, você nunca mais vai ver aquele cavalo na vida. Então, que nós venhamos a aprender isso com essa mulher. Essa mulher fez isso. Eu vou contar um pouco da história de Ana. Ana não estava contra o tempo. Ana já estava sem saber o que fazer. Ela só chorava tanto aos pés do Senhor, que achava que ela estava bêbada, mas ela estava orando, chorando.
Então anda lutando contra o tempo. Quantos de nós estamos lutando contra o tempo e já estamos atrasados? Já era para ter desenvolvido isso, não desenvolveu. Já era para estar num nível melhor, não está. Então muitos de nós estamos lutando contra o tempo. Só que as duas estavam no local certo e na hora certa. Que na nossa vida seja assim. Estejamos conectados com Deus, porque no momento certo e na hora certa Deus vai aparecer para trazer teu milagre, tua cura. Só que se você não tiver, você vai perder a oportunidade da sua vida, que vai mudar a sua vida. Porque muitas das vezes a gente, no momento de dificuldade, que vamos receber a nossa bênção, se prepare que vão vir muitas dificuldades. E é nessa dificuldade que a gente desiste e perde a bênção. É no dia mau, é no dia difícil. Sabe, talvez no dia que Ana estava lá no templo orando, talvez a Penina machucou ela, falou que ela era estéril, ficava mangando dela, fofocando com as amigas. E ela poderia se revoltar com Deus. Ela poderia tomar uma atitude contrária à que ela tomou, mas não, ela se ajoelhou e se prostrou e chorava, e humildemente aos pés do Senhor Todo-Poderoso, e ele inclinou o ouvido para ouvir o clamor dela. Deus, ele espera que a gente venha ser aprovado em situações para poder receber o melhor que ele tem para nós. Infelizmente a nossa geração tem um sério problema. Hoje em dia tudo é rápido, tudo é fácil. Hoje em dia a gente não quer mais esperar. A gente começa uma campanha, não consegue terminar. A gente começa o ano dizendo que vai se dedicar mais à palavra de Deus, aos cultos, ao serviço da igreja, e já começa a esmorecer. É a geração do imediatismo. Então, que nós venhamos aprender com essas duas mulheres. Você, mãe, você entenda que Deus nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Assim como Jesus estava passando na multidão, Ele está passando aqui nesse momento. Quem sabe teu milagre não vai vir hoje? Você pode utilizar versículos sobre fé. Fé, você aí vendo esse vídeo, não importa o dia, você pode dizer assim: Deus, a tua palavra diz que sem fé eu não te agrado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A tua palavra diz que o justo vive pela fé. Então eu vou aplicar fé. Eu vou olhar para o monte, eu vou mover ele para o outro lado. Eu vou olhar para a doença e eu vou repreender, ela vai sumir. Eu vou olhar para a escassez e eu vou repreender, ela vai sumir. E eu vou olhar para o Todo-Poderoso e vou glorificar. E Deus vai descer autoridade, unção, multiplicação sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha parentela. Para que o teu nome, Jesus, venha ser glorificado na minha vida. Amém. Jesus diz que a fé vem pelo ouvido. Então, se nós estamos falando de Jesus, nesse momento, Jesus sendo falado nesse vídeo, você pode já exercitar a sua fé. Olhe para o impossível e diga que vai ser possível. Não por você, mas por aquele que está dentro de você. Aquele que abriu o mar vermelho. Aquele que acalmou a tempestade. A natureza o obedece. O cego volta a enxergar. O paralítico se mexe, se levanta. Obrigado, Jesus, por esse momento. Que Deus abençoe sua vida. Cubra com o sangue dele. Em nome de Jesus.